Meus pais e eu vivíamos em uma casa aconchegante no subúrbio, com uma cerca branca, como aquelas que se vêem nos filmes. Meu pai, um homem alto e forte, é negro, enquanto minha mãe, uma mulher delicada e sorridente, tem pele clara, olhos azuis e sardas. Pode parecer estranho descrever meus pais dessa forma, mas essa informação será muito relevante mais tarde. Eu herdei a pele clara, os olhos azuis e as sardas da minha mãe, o que muitas vezes causava surpresa nas pessoas quando me viam com meu pai. O único traço que parece ser do meu pai é o meu cabelo cacheado. Essa combinação de características físicas sempre fez com que as pessoas nos olhassem duas vezes. Sempre achei que a genética fosse um simples jogo de misturar e combinar. Quando criança, nunca questionei minha aparência, embora algumas pessoas ao meu redor comentassem que eu não me parecia nada com meu pai. Apesar disso, éramos muito próximos, e eu enxergava traços dele em minha personalidade. Meus pais também estabeleceram um fundo fiduciário substancial para o meu futuro, sempre enfatizando a importância da educação e garantindo que eu tivesse os recursos necessários para perseguir meus sonhos, fossem quais fossem. No geral, tive uma infância confortável e segura, sabendo que meus pais sempre estariam lá para mim. No entanto, isso não significa que nunca houve drama familiar. Sempre houve uma tensão subjacente entre minha mãe e minha tia, a irmã do meu pai. Minha tia levava um estilo de vida questionável. Eu não gostava muito dela, e não apenas por causa do que ouvia da minha mãe. Desde muito jovem, eu já reconhecia alguns de seus comportamentos tóxicos, que eu achava inadequados para um adulto. Vários incidentes envolvendo minha tia se destacam vividamente em minha memória. Em um dia de ação de graças, ela apareceu bêbada, começou a discutir com todos à mesa e eventualmente derrubou um vaso de flores no peru, rindo e dizendo coisas como: esse peru teria gosto de molho plástico de qualquer maneira. Minha mãe, que passou o dia todo cozinhando, ficou furiosa, e foi preciso toda a paciência do meu pai para acalmar a situação. Em outra reunião de família, minha tia anunciou em voz alta que havia perdido o emprego porque seu chefe era um idiota que não apreciava suas habilidades. Mais tarde, descobrimos que ela foi demitida por faltar ao trabalho várias vezes. Minha mãe tentou ajudar minha tia em várias ocasiões, oferecendo-se para cuidar do meu primo e até mesmo dando-lhe dinheiro para pagar as contas. Compreensivelmente, ela ficou furiosa com a falta de responsabilidade da minha tia. Os problemas de minha tia se agravaram após seu divórcio, quando seu marido a deixou. Ela se tornou ainda mais amarga e zangada com o mundo, e eu muitas vezes me perguntava como ela e meu pai podiam ser irmãos. Apesar disso, minha relação com minha tia não era tão ruim, pois não havia com frequência. Ela e meus primos moravam em uma cidade diferente, e só nos encontrávamos durante eventos familiares, que aconteciam talvez 3 ou 4 vezes por ano. Alguns meses atrás, meu avô faleceu. Sua morte não foi um choque, pois ele vinha lutando contra problemas de saúde há vários anos, e todos sabíamos que seu tempo estava chegando ao fim. O problema surgiu quando a disputa pela herança do meu avô transformou nossa família de cabeça para baixo. Minha tia foi extremamente insistente sobre quem deveria herdar o quê, sentindo-se no direito de receber uma parte maior. Ela enfrentava problemas financeiros há anos e via a propriedade do meu avô como sua saída dessa situação. Minha mãe ficou incrivelmente irritada porque minha tia escolheu o pior momento para expressar seus pensamentos. Durante o funeral do meu avô, meu pai precisou de muita paciência para acalmar as duas. Minha mãe, uma mulher assertiva, não conseguiu esconder sua aversão pela cunhada. A situação ficou ainda mais complicada quando, após a discussão no funeral, minha tia começou a questionar minha legitimidade, repetidamente apontando que eu não parecia com meu pai, o que deixou todos desconfortáveis. No começo, isso não me incomodou muito, pois pensei que fosse apenas mais uma das explosões de minha tia, talvez devido à bebida, e que logo passaria. Mas ela não parou. Minha tia insistiu em fazer um teste de paternidade. Meus pais, talvez tentando acabar com as acusações de uma vez por todas, concordaram, afirmando que não tinham nada a esconder. Minha tia me levou a uma clínica para realizar o teste, e meus pais, confiantes de que tudo não passava de uma formalidade, não se preocuparam em vir conosco. Grande erro. Quando os resultados chegaram,
parecia que o chão havia sido puxado debaixo dos nossos pés. O teste revelou que eu não era filha biológica do meu pai. Meus pais exigiram uma repetição, convencidos de que havia um erro, mas o segundo teste produziu os mesmos resultados. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Tudo o que eu acreditava sobre minha identidade de repente foi questionado. As consequências foram imediatas e brutais. Minha parte da herança foi congelada, aguardando uma investigação adicional. Meus pais começaram a brigar intensamente. Meu pai, ferido e bravo, questionou minha mãe sobre uma possível infidelidade. Minha mãe, por sua vez, ficou muito defensiva, afirmando que sempre foi fiel e culpando minha tia por causar essa confusão. Eu me sentia presa no meio de tudo isso, sem saber o que fazer. Minha tia deixou claro que acreditava que minha mãe havia traído meu pai e que eu não era uma herdeira legítima, baseando-se no fato de que eu não parecia com ele. Embora eu soubesse, por minhas aulas de genética na escola, que traços podem pular gerações e que duas pessoas podem compartilhar DNA sem parecerem semelhantes, nenhuma quantidade de conhecimento poderia mudar os resultados dos testes. Minha mãe acabou se mudando para a casa dos meus avós, incapaz de suportar as constantes dúvidas do meu pai. Eu me senti péssima com isso e não sabia o que fazer. Se eu fosse com minha mãe, pareceria que estava escolhendo um lado contra meu pai, e tudo indicava que eles estavam a caminho do divórcio. Eu estava desesperada por conselhos sobre como poderia ajudar a consertar essa situação. Pedi ajuda a todos que conhecia, procurando uma solução para essa bagunça. Após alguns dias de reflexão, comecei a entender melhor a situação. Reconheci que era difícil para minha mãe lidar com a desconfiança da família, especialmente por causa das acusações de minha tia. Tudo estava uma bagunça, e eu não sabia como lidar com isso sozinha. Eu não sabia o que pensar ou como me sentir. Estava exausta mentalmente e emocionalmente, sem energia para arrumar minhas coisas e ir a qualquer outro lugar. A ideia de sair ou escolher um lado parecia impossível. Além disso, eu estava na faculdade e meus exames finais estavam se aproximando, o que tornava tudo ainda mais difícil de lidar ao mesmo tempo. Apesar de tudo, eu mantinha contato com minha mãe. Conversávamos quase todos os dias. Eu contava a ela o que estava acontecendo, e ela sempre dizia que me amava e sentia minha falta. Era difícil, porque eu sabia que ela estava passando por muita coisa, e me sentia culpada por não poder fazer mais para ajudá-la. Mesmo assim, eu estava esperançosa porque tinha algumas ideias. Eu vinha economizando dinheiro do meu trabalho de meio período e também recebia uma mesada dos meus pais. Com esses fundos, eu poderia pagar por outro teste de paternidade ou ajudar minha mãe com honorários advocatícios, caso o divórcio se tornasse inevitável, o que eu esperava que não acontecesse. Apesar de toda a turbulência, meu pai ainda era muito doce comigo. Ele se sentou comigo e disse que eu sempre seria sua filha, independentemente do que aqueles testes dissessem. Para ele, o que importava era que ele esteve presente na minha vida desde o momento em que nasci e em cada passo do caminho até agora. Essas palavras foram um alívio e me deram esperança de que nossa família poderia encontrar uma maneira de superar essa crise juntos. Ele me garantiu que, aconteça o que acontecer, ele sempre seria meu pai, alguém em quem posso confiar quando as coisas ficarem difíceis. Ouvir isso foi um alívio e me deu esperança de que nossa família ainda poderia se recuperar. No entanto, eu não sabia se estava sendo otimista demais, pois minha tia certamente não compartilhava os mesmos pensamentos. Minha tia continuava visitando e tentando causar problemas. Há alguns dias, ela trouxe comida para casa, como se meu pai e eu não soubéssemos nos cuidar. Enquanto eu estava no andar de cima, ouvi minha tia tentando convencer meu pai a me abandonar e a me deixar com meu verdadeiro pai. Meu pai não queria nada disso, ele é muito protetor comigo, e eu podia ver o quanto isso o machucava. Nossa família estava em grande turbulência. Contei à minha mãe sobre como meu pai estava me defendendo, e isso pareceu amolecer um pouco o coração dela. Minha mãe sempre foi cabeça quente, rápida para ficar com raiva, mas nunca infiel. Eu confio nela e acredito completamente em cada palavra que ela diz. Toda essa situação parecia um pesadelo, e eu desejava que houvesse uma solução fácil.
Por enquanto, tudo o que posso fazer é levar as coisas um dia de cada vez. Continuo falando com meus pais e espero que possamos encontrar uma maneira de superar isso juntos. Eu concordei que precisávamos de outro teste de paternidade. Só precisava descobrir como fazer isso sem que minha tia soubesse. Pensei em pedir ajuda a alguns amigos da escola. Atualização. Na semana seguinte, tudo mudou. Decidi procurar minha amiga Sara, cuja mãe é ginecologista. Imaginei que ela poderia ter conexões que poderiam me ajudar. Sara me apoiou muito e, em questão de dias, ela me colocou em contato com um especialista. Para minha surpresa, o especialista era sua mãe. Fui almoçar com ela para discutir toda a situação. A mãe de Sara recomendou um especialista médico privado para realizar uma análise completa. Decidi seguir com isso, apesar do custo elevado, pois acreditava que valia a pena. Na época, não contei a ninguém, nem aos meus pais. Quando os resultados chegaram, a surpresa foi enorme. Eu era, de fato, filha biológica do meu pai. Não havia dúvidas. A mãe de Sara também compartilhou informações sobre a clínica onde minha tia havia realizado o teste anterior. A clínica tinha uma reputação duvidosa, conhecida por aceitar subornos e já havia sido processada anteriormente. Isso me deu uma explicação plausível para os resultados incorretos do teste anterior. Ela mencionou que o laboratório tinha uma avaliação de 2 estrelas no Google e que, alguns anos atrás, quase foi fechado devido a um processo, mas se mudou para uma cidade diferente e reabriu. Isso me fez pensar que era bem possível que minha tia tivesse pago alguém para trocar as amostras ou manipular os resultados. Essas revelações me atingiram como uma tonelada de tijolos. Embora fosse terrível, fiquei aliviada por ter uma explicação plausível para o pesadelo que estávamos vivendo. No entanto, também fiquei muito brava com minha tia por ser tão manipuladora. Decidi que precisava confrontar o médico-chefe do laboratório e obter acesso aos documentos que minha tia havia falsificado. Sabia que seria um tiro no escuro, mas não podia simplesmente ficar sentada e não fazer nada. Precisava de alguém que entendesse de leis e pudesse me ajudar a falar com ele, pois uma jovem de 20 anos sozinha não teria muita chance de assustá-lo e fazê-lo falar a verdade. Não contei a ninguém sobre isso. Quanto mais me envolvia nessa confusão, mais entendia o motivo do atrito entre minha mãe e meu pai. Eles se amam e me amam, mas meu pai confia demais na minha tia, e minha mãe simplesmente não tem paciência para tentar convencê-lo do contrário. Ela só reage com raiva toda vez que minha tia causa problemas. Meu pai, apesar de todos os problemas causados pela minha tia, ainda a vê como sua irmã mais nova e sente a responsabilidade de cuidar dela e estar lá quando ela comete erros. Por isso, eu não queria agir impulsivamente sem pensar em todas as consequências. Será que isso me torna uma pessoa ruim? Vou deixar vocês saberem quando algo realmente acontecer. E, se alguém aqui for advogado, nossa, isso seria uma grande ajuda. Atualização. Pessoal, vocês não vão acreditar no que acabei de descobrir. A última semana foi completamente insana, e eu nem sei como me envolvi nessa confusão, mas aqui vai. A mãe de Sara encontrou um advogado para mim, o mesmo que trabalhou no último caso em que alguém processou a clínica por falsificar resultados de testes. O advogado, que morava em outra cidade, era amigo da mãe de Sara. Eu me ofereci para pagar pelo transporte, acomodação e honorários, mesmo estando praticamente sem dinheiro agora. Se isso realmente chegar a um processo judicial, vou precisar tirar um empréstimo, mas estou disposta a apostar tudo para resolver isso. Fomos à clínica fingindo ser pacientes para podermos ter um tempo a sós com o chefe do laboratório. No início, ele não reconheceu o advogado, o que foi uma vantagem para nós. Quando finalmente conseguimos ficar a sós com ele, revelamos nossa verdadeira intenção. Logo ficou claro para o médico que não estávamos lá para um check-up de saúde. Eu expliquei o verdadeiro motivo da minha visita e ameacei processá-lo se ele não me deixasse ver os documentos. Dei a ele 2 opções: colaborar comigo ou arriscar perder a clínica inteira. Inicialmente, ele não me levou a sério e provavelmente pensou que eu era apenas uma jovem desesperada fazendo ameaças vazias. Foi então que joguei meu trunfo.
Meu advogado mostrou os documentos e explicou que o ex-médico-chefe ainda estava na prisão, indicando que estávamos prontos para tomar medidas legais se necessário. Quando o médico viu meu advogado ao meu lado, confiante e me apoiando, ele começou a se preocupar. Sabia que até mesmo a sugestão de um processo judicial poderia causar danos à sua reputação e potencialmente fechar sua clínica. Depois de alguns momentos tensos, ele finalmente concordou em cooperar e entregou todos os documentos. Ele me forneceu todos os arquivos com meu sobrenome. Foi aí que a situação se tornou ainda mais interessante. Percebi que minha tia e eu compartilhávamos o mesmo sobrenome. Ela havia voltado a usar seu nome de solteira após a separação do marido. Então, quando pedi todos os arquivos com meu sobrenome, isso incluía os dela também. Você acredita nisso? Sim, enquanto vasculhava os documentos, encontrei algo sobre minha tia que nunca imaginei. Seu filho, meu primo, não era biologicamente dela. Descobri que minha tia é infértil e havia secretamente adotado meu primo. Ela falsificou um teste de DNA na clínica para provar uma conexão biológica. Fiquei absolutamente atordoada ao olhar para o documento, mas isso fazia sentido. Eu havia ouvido que minha tia constantemente culpava o ex-marido pela demora em conceber. Talvez ele não quisesse adotar ou não quisesse mentir para a família, e isso pode ter sido a razão pela qual ele decidiu ir embora. Minha tia, querendo garantir que ela e seu filho ainda recebessem uma parte da herança do meu avô, provavelmente manipulou os testes. Meu avô tinha opiniões particularmente negativas sobre a adoção. Embora eu o amasse, muitos de seus pontos de vista eram ridículos e desatualizados. Eu sabia que não seria fácil, mas precisava encontrar uma maneira de revelar a verdade para todos. Minha família merecia saber quem minha tia realmente era. As próximas semanas seriam caóticas, mas eu estava determinada a expor tudo. Reuni coragem e contei tudo para meus pais. Mostrei-lhes os documentos e expliquei o que havia descoberto sobre minha tia e a verdadeira paternidade do meu primo. A reação foi intensa. Meu pai ficou chocado, enquanto minha mãe, embora furiosa, parecia aliviada por finalmente entender o que estava acontecendo. Expliquei que a clínica havia falsificado os testes e que minha tia tinha manipulado tudo para garantir uma parte da herança. A verdade era simplesmente devastadora, mas minha família precisava saber. Para encurtar a história, deixei todos saberem exatamente o que eu havia encontrado. Sinceramente, foi estressante. Ensaiava o que iria dizer várias vezes na minha cabeça, querendo ter certeza de que apresentaria os fatos de forma clara e calma, sem deixar que minhas emoções tomassem conta de mim. Foi muito difícil. Pedi ajuda à mãe de Sarah e ao meu advogado para preparar as provas. Meu advogado, uma pessoa incrível, me enviou uma gravação da nossa reunião com o médico da clínica. Descobri que ela sempre carrega um gravador consigo. Ela me aconselhou a mostrar a gravação apenas para minha família, caso precisássemos processar a clínica. Reuni meus pais, minhas tias e alguns outros parentes próximos que precisavam ouvir a verdade. Apresentei todas as conclusões da investigação. Para minha surpresa, o médico admitiu que minha tia havia subornado 2 enfermeiras para falsificar os testes de paternidade. Ele tentou apaziguar a situação, afirmando que as enfermeiras foram demitidas, mas era claro que ele estava tentando proteger a clínica e a si mesmo. O médico pediu que lidássemos com o drama familiar sem envolver a clínica, praticamente admitindo o tipo de negócios obscuros que estavam realizando. O esquema da minha tia, de subornar enfermeiras para falsificar testes de paternidade, foi finalmente exposto para todos. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam o que acabavam de ouvir. Minha tia, visivelmente pálida, tentou se defender, mas as provas eram incontestáveis. Meu pai estava chocado, enquanto minha mãe, embora furiosa, parecia aliviada por finalmente entender o que estava acontecendo. Meu primo, que não sabia de sua adoção, ficou devastado. Minha tia tentou explicar suas ações, mas ninguém estava disposto a ouvir suas justificativas. A revelação abalou toda a família, mas trouxe a verdade à tona, permitindo-nos começar a lidar com a situação de maneira mais honesta e transparente. Decidimos processar a clínica e, com a ajuda do advogado, esperamos que a justiça seja feita.
minha mãe e meu pai começaram a trabalhar juntos novamente, tentando reconstruir a confiança e a comunicação entre eles. Eu finalmente senti que um peso enorme havia sido tirado de meus ombros. A verdade pode ser dolorosa, mas também é libertadora. A verdade sobre a adoção do meu primo foi exposta para que todos pudessem testemunhar. O rosto da minha tia ficou pálido como um fantasma, e ela parecia querer desaparecer. Meu pai estava visivelmente chocado, e os outros parentes pareciam atordoados e confusos, lutando para entender tudo. Enquanto isso, minha mãe estava ao telefone comigo, ouvindo tudo o que acontecia. Minha tia não teve escolha a não ser admitir a verdade. Seu segredo foi revelado, e seus planos de manipular a herança foram arruinados. Meu primo, visivelmente chateado, saiu imediatamente, enquanto minha tia corria atrás dele, tentando se explicar para qualquer um que quisesse ouvir. Isso aconteceu há alguns dias, então ainda não tenho muitas atualizações sobre as consequências. Minha mãe voltou para casa conosco, e meus pais estão tentando resolver as coisas. Eles se inscreveram para aconselhamento de casal, o que acho uma decisão inteligente. Eles têm alguns problemas de comunicação que provavelmente deveriam trabalhar. Atualização. Ei pessoal, desculpem pela demora na atualização. Não acredito que já se passaram 10 meses, mas agora que as coisas finalmente começaram a se acalmar. Minha tia foi renegada pela família, o que não foi um choque para ninguém, dada a gravidade de suas ações. Ela perdeu qualquer reivindicação à herança, e minha família decidiu processar a clínica. Com acesso à herança, tínhamos dinheiro suficiente para contratar o advogado e preparar o processo. Para ser honesta, foi muito mais fácil do que eu pensava. Acabamos ganhando o caso, recebendo uma indenização significativa, e a clínica foi fechada imediatamente. Minha tia enfrentou consequências legais e recebeu liberdade condicional. Seu relacionamento com meu primo piorou, e ele decidiu se mudar para outra cidade para cursar a faculdade. A verdade sobre sua adoção foi particularmente difícil para ele, mas a família tem sido muito solidária. Embora a situação tenha sido difícil, trouxe à tona verdades que precisavam ser conhecidas. Minha família está se reconstruindo lentamente, e eu espero que meu primo consiga encontrar paz com a distância e o apoio que agora recebe. Todos nós entendemos que meu primo não teve culpa nisso. A família tem sido muito solidária com ele, garantindo que ele saiba que é amado e aceito. Meus pais, com seus grandes corações, decidiram reservar uma boa quantia de dinheiro para o fundo da faculdade dele, garantindo que ele ainda recebesse sua parte da herança, embora de uma forma diferente. Ele parece grato por isso. No mês passado, ele visitou nossa casa brevemente e nos trouxe uma bela cesta de frutas. Ele disse que, embora possa não estar por perto com muita frequência, queria me agradecer pessoalmente. Essa foi provavelmente a última coisa boa que meus pais fariam pela minha tia, mas eles não podiam deixar meu primo sofrer por causa dos erros da mãe. Pensei que haveria uma tensão estranha entre mim e ele, já que nunca fomos próximos e eu fui quem expôs sua mãe. No entanto, ele se mostrou muito mais compreensivo do que eu esperava. Para ser honesta, não sei, talvez possamos até ser amigos no futuro. Estou feliz que ele esteja bem. Com minha parte da herança descongelada, finalmente tive acesso aos recursos destinados ao meu futuro. Foi um alívio ter minha segurança financeira de volta. Mas essa experiência me mudou profundamente. Percebi que queria usar minha situação para fazer algo positivo. A situação do meu primo e as dificuldades que ele enfrentou por causa das ações da minha tia me fizeram pensar em quantas outras crianças estão em situações semelhantes, sentindo-se perdidas e sem suporte. Decidi usar parte do meu fundo fiduciário para criar uma bolsa de estudos para alunos carentes da minha faculdade, especialmente aqueles de pais divorciados ou de baixa renda. Não queria que ninguém passasse pelo que meu primo passou. Queria dar-lhes uma chance de um futuro melhor. Enfim, pessoal, obrigado por ouvir a minha história. Chegamos ao fim da história de hoje. Acho importante ressaltar que acredito que os pais da protagonista não deveriam ter confiado na tia e permitido que ela fizesse o teste de DNA sozinha. O fato de ela ter solicitado algo tão absurdo já mostrava que não era digna de confiança.
Fiquei impressionado com a atitude da protagonista ao enfrentar a traição de sua tia de frente. A verdade devastadora abalou profundamente o primo, uma vítima inocente na história. No entanto, a resposta solidária da família, especialmente ao reservar parte da herança para seu fundo de faculdade, foi muito bonita. E você, o que achou da história? Deixe-me saber nos comentários. Se gostou da história, apoie o canal deixando seu like, um comentário, e se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma história.